Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e poderosa. A palavra de Deus que tem bênção, tem orientação para mim e para você. Estamos trabalhando o livro de Neemias, mas o Senhor me deu uma direção hoje. Então vamos por outros livros, mas amanhã daremos continuidade a Neemias no capítulo 2. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título hoje é: Você tem fé? Você tem fé? Se você tem fé, você vai vencer o obstáculo. Qualquer obstáculo da sua vida. Beth, é mais de um, vai vencer. Eu não tenho condições de pagar a faculdade da minha filha ou meu esposo ou minha esposa, vai vencer. A luta é tão grande no meu casamento, tem fé? Vai vencer. Eu estou desempregada, moro de aluguel, vai vencer. A enfermidade, o médico disse que não tem mais jeito, tem fé? Vai vencer. Vamos aqui Marcos 11, do 20 ao 24. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. O Senhor tinha amaldiçoado aquela figueira, ele tinha seu motivo para fazer aquilo. Então Pedro, quando passou por ali com o Senhor, disse a ele: Olha, mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou, porque o Deus tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E Jesus respondendo disse: Tendes fé em Deus? Veja que Pedro mostrou uma situação irrecuperável, né? Porque estava seca a árvore. Aí o Senhor fez outra pergunta a ele muito forte. Jesus respondendo disse: Tem fé em Deus? É o que Deus pergunta a mim e a você, independente do que esteja seco na sua vida. Tem fé em Deus? Porque se em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser será feito. Ele perguntou se Pedro tinha fé. Depois ele contou essa parábola. Olha, se tu, dizer pela fé que um monte vá de um lado para o outro e acreditar, acontece. Então, independente da situação seca que esteja na sua vida, como essa árvore estava, tem fé. Se você tem fé, você tem tudo. Se você tem fé, Deus vai honrar a tua fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para a gente conseguir vencer qualquer situação seca, seja de enfermidade no lar, seja um problema financeiro, uma demissão, uma porta de emprego que não abre, um aluguel que está às portas para pagar e você está desempregado, o médico já disse que não tem jeito, tens fé? Foi o que Pedro, quando disse: Olha, a árvore que tu amaldiçoaste está seca. Aí o Senhor fez outra pergunta, perguntou se ele tinha fé, e em seguida disse que se ele tiver fé de um monte passar de um lado para o outro, acontece. Olha o que diz aqui em Marcos 11, 24. Pois vos digo que todas as coisas que pedides, orando, crede, recebe e teleais. Vai tê-la. Se você orar, se você crer, você vai ter. Então, o segredo é ter fé. O segredo é estar na posição de um servo e de uma serva de Deus. Ter fé, perseverar, louvar, jejuar, ler a palavra, estar em santidade, fugindo da aparência do mal, e a fé entra no seu coração e a vitória chega. Onde estiver seco, se você está com a vida no altar, com Deus, tendo fé, o milagre chega para a glória de Deus. Olha o que diz aqui em Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrará, bater, abrir-se-vos-á. Se você pedir, vai lhe dar, Deus te dá. Dá-se-vos-á, Deus te dá. Se você buscar, você encontrará. E se você bater, a porta se abre. Aí o outro diz:
Porque aquele que pede recebe, glória a Deus. E o que busca encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é necessário que você tenha fé. É necessário que você ande com dignidade. Porque também aqui Mateus 7,12 diz: portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também. A gente quer o bem para nós, então a gente também quer o bem para o próximo, né? Nada de ter inveja do que é dos outros. Não, isso não agrada a Deus. Isso não é ter comunhão, isso não é estar em santidade com o Senhor. Mas se você tem fé, não olhe para a sequidão, porque lembre-se que a árvore estava seca. E Pedro disse a ele: olha, aquela árvore que tu amaldiçoaste está seca. Aí o Senhor disse a ele que se ele tivesse fé, tamanho de um mostão, de um grão de mostarda, e se passasse por oração de um monte para o outro, né, vendo, orando, o monte ia passar. Então não olhe para a sequidão, porque foi o que imediato Pedro falou, e ele deu esse exemplo. Então olhe para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que transforma essa sequidão em bênção. Olha o que diz aqui em Tiago 3,10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Se da minha boca eu profetizar bênção, onde está seco, vai ser bênção. Mas se eu só estiver olhando decadência, ficar xingando com palavras negativas, com palavrões, vira maldição. Aí não tem como aquilo que está seco virar uma coisa abençoada. Vai continuar abençoado. Porque daí uma mesma boca procede bênção e maldição. Abençoe sua vida. Ela está ruim hoje, mas vai ficar bem. A dificuldade de hoje, o choro de hoje é a alegria de amanhã. Não olhe para essa situação com olhar negativo. Olhe com o olhar que o Senhor aconselhou Pedro. Orientou e mostrou a verdade. Onde está seco vai ser bênção. Onde está seco vem vitória. Porque você serve ao Deus do impossível. Lucas 1,37 diz que não há impossível para Deus. Mas a Bíblia também diz: se creres, verás a glória de Deus. Você tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. Acredite. Esse seco está passando. E a bênção está chegando. E o milagre será grande. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus. E até amanhã.